Olá, tudo bem? Vamos a mais uma edição da revista Super Interessante. E como o nome diz, é super interessante. Eu sou assinante, já mostrei algumas dessas edições aqui desse ano aqui no canal. E a gente vai dar uma olhadinha nessa edição de assinante, né, que chegou pra mim. E vamos lá então, mas só depois da vinheta. Muito bem, temos aqui a edição, não abri ele, vou abrir aqui com vocês, tá? E falar um pouquinho sobre essa edição, algumas coisas que eu acho interessante, tá compartilhando. Vou depois lê-lo com muito mais calma. A minha edição anterior, infelizmente, veio bastante... que foi até, só vou ter que colocar a capa dele aqui, que eu nem fiz o vídeo com ele, porque ele veio bastante danificado por causa da chuva. Gostei muito do tema principal, que esqueci qual que é o tema lá, mas é uma questão filosófica, tal. Eu achei que casa muito com algumas coisas da minha vida, então foi bastante bacana de estar fazendo a leitura. E aqui, esse aqui eu até comentei que no Twitter que dependendo se for a pessoa que está assinando agora, assim, o parceiro, né, a esposa ou o marido, vai achar que é uma indireta, que é a crise da monogamia. Para quem não sabe, monogamia é a questão assim de ter um casal e ter apenas um parceiro. Aquele que tem mais de um é a poligamia. Aqui então vai estar falando sobre isso, é a matéria de capa. Não acredito que seja nada muito recente sobre isso, não sei sinceramente, a não ser que tenha alguma notícia de algum famoso, porque geralmente a Super Interessante ela pega essa questão, né, de pegar uma questão assim já em alta e pegar um texto e fazer um texto bem legal sobre aquilo. Eu acho que tem sim, tem uma atriz que falou que tem um casamento aberto, né, que tem essa questão de casamento aberto, que é o casamento que permite os dois em comum acordo, né, o casal no caso, isso é diferente se é um casal hétero ou um casal gay, tá, eles concordam em ter outros parceiros sexuais. A monogamia geralmente também a poligamia também geralmente é quando tem a questão alguns países muçulmanos, se não me engano, que ele permite, por exemplo, que o homem ele se case com mais de uma esposa, tenha mais de uma esposa. Aqui, aí que seria bigamia, né, na verdade, né, se tem duas. Mas no caso aqui no Brasil, acredito que não é permitido. Tem essa aqui, a crise da monogamia. Tem esse negócio de trisal, tal, quadrisal, essas coisas, e é mais ou menos sobre isso. Bom, mas além disso vai estar falando aqui dessa real sobre a Neuralink, aquela questão lá de colocar um chip no cérebro do Elon Musk, que eu já vi muito podcast, muita coisa sobre essa questão, e tem um cara brasileiro, vou colocar a foto dele e o nome dele, que ele é um cara excepcional nesse sentido. Ele trabalha fora do país e faz coisas extraordinárias, e basicamente, pelo que eu ouvi falar, o Neuralink seria mais assim uma coisa assim que tá pegando na onda por causa desse trabalho. Esse cara brasileiro aqui, ele tem muito mais conhecimento e muito mais credibilidade nesse assunto, porque o Elon Musk, convenhamos, eu assim até de certa maneira admiro ele, que ele colocou dinheiro em várias coisas, mas ele não é um Tony Stark da vida igual o Homem de Ferro. Ele é um cara que foi colocando dinheiro em algumas coisas assim. Então quem cria as coisas tipo Tesla, o carro, o SpaceX, que é aquele foguete que dá para aproveitar, ele volta e dá para aproveitar muito do que foi utilizado, não é simplesmente uma ideia dele, não foi criado, não é igual o filme do Homem de Ferro que ele criou a armadura do nada. Ele tem uma equipe enorme para isso, e ele meio que ele é a cara das empresas nesse sentido. Tanto é que é meio ruim que agora tá tendo uma crise relacionada ao Twitter sobre isso, que ele é o dono, e ele tá falando algumas coisas lá que estão desagradando algumas outras pessoas. Mas essa é um assunto para outra coisa. E aqui vai falar também sobre Estados Unidos, China e a guerra pelo TikTok. Uma coisa bem falado também, que é uma questão muito estranha. Eu vou depois ler com bastante calma para ver se eu estou entendendo direito, porque basicamente o TikTok ele foi criado na China, é uma rede social extremamente importante lá, e é deles. E os Estados Unidos eles querem impedir o TikTok, a não ser que o TikTok pertença a uma empresa dos Estados Unidos. Muito estranho isso. O plano do dólar de 50 bilhões para salvar uma geleira, não tenho a mínima ideia do que se trata. O homem atômico e outros casos radioativos, deve ser casos de acidentes. Provavelmente isso aqui é o caso que tinha aquele o colisor, né, esqueci o nome correto, mas aquele negócio que
uma molécula, não lembro agora, um átomo, ele vai girando muito rápido e aí ele é para se chocarem, e aí tem um estudo, eu acho que tem uma pessoa que acabou recebendo isso bem na cabeça e tal, e teve um probleminha lá. Não sei se é sobre isso. Uma máquina do tempo na Amazônia também, não sei. Então vamos dar uma olhadinha, né? É uma edição relativamente fina, mas eu gosto muito, tem um tamanho bacana de revista. Vamos lá. A diagramação, como sempre, é muito legal da Super Interessante, sempre tenho que elogiar. Carta ao leitor, ó, 60 páginas de senso comum, já tá falando quantas páginas tem aqui. Tá, tem as propagandas, claro. Eu vou passar meio rápido, que a ideia não é... Opa, até caiu aqui o carrinho. Vou colocar aqui. Vamos lá. Falando aqui. Ó, a questão do eclipse que teve recentemente também, bem bacana essa imagem. Sempre tem uma imagem assim muito bacana sobre um evento que aconteceu recentemente. O TikTok e a Guerra Fria Tech entre Estados Unidos e China. Esse essencial aqui é bacana, falando bastante assim sobre um assunto que é extremamente essencial. Outra matéria que eu achei bastante relevante foi sobre a questão dos exames de próstata, que não é tão necessária assim, porque tem uma questão de você fazer exame e as pessoas vão tratar uma coisa que não precisaria necessariamente. Não é tão polêmico assim, mas tem que ler e entender melhor do que se trata. Supernovas são nossas assim, notícias pequenas assim, só para deixar a gente atualizado. Ó, suicidas têm alterações moleculares no cérebro. Interessante isso aqui. O infograma, a diagramação é sempre linda. IA na medicina, inteligência artificial utilizada na medicina, que eu acho que vai cada vez se tornar mais tendência IA em qualquer coisa. Eu uso muito a IA para criar conteúdo nas redes sociais aqui da nossa escola, né? Que eu trabalho em uma escola infantil e além de ter esse canal aqui para trazer essas coisas nerd geek. Exercício aumenta a oxigenação do cérebro, ondas de calor, é tudo mentira, falando sobre coisas de mentira. Eu acho que eu sei o que é isso aqui, deve ser bem bacana, deve ser sobre os falsos documentários. Muito bacana, esse aqui eu sei que é um falso documentário que fazemos na sombra. Eu comecei a assistir ele, mas não curti tanto não. Pérolas do streaming, falando várias coisinhas aqui. Um fone diferente. Vamos dar uma passada mais rápida. A crise da monogamia. Adoro o jeito como eles ilustram as coisas assim, bastante vermelho da cor da paixão e tal. Falando bastante sobre isso. Sexo dá trabalho, mas as vantagens evolutivas compensam o esforço. Então ele vai ter uma visão mais antropológica, não é uma questão só social. Então eu acho muito abrangente a maneira como é tratada a Super Interessante sobre alguns temas bem relevantes no mundo. Então vamos lá. Também, por exemplo, vai falar aqui da questão do TikTok. Provavelmente vai falar sobre um pouco mais de política, né? Mas algumas coisas comportamentais também. Por exemplo, o TikTok eu acho bastante danoso para uma criança estar utilizando, tá? Porque ela mexe com o cérebro da criança de uma maneira que não é legal. Isso aqui também é ruim para o adulto. TikTok, Reels, esses negócios que tem vídeo muito rápido, mas não cabe. Eu trabalho com educação, então é por isso que eu acabo me inteirando sobre algumas coisas nesse sentido. A geleira do fim do mundo, essa questão de estar descongelando as geleiras é muito complicado. Que é um sinal assim de aquecimento global forte. Nossa, tá falando bastante aqui. A real sobre a Neuralink, né? Até que é bastante falando sobre o cobaia e tal. Acho que ele vai se focar realmente nesse projeto. Não sei se vai estar comentando sobre aquele brasileiro. Eu comentei o homem atômico, não sei o que é isso. E outros 5 casos inacreditáveis envolvendo radiação. Não sei, isso aqui é uma área que talvez vai ser bacana. Eu já tenho aqui no canal falando sobre o livro... eu acho que é Medicina Macabra, que tem essa questão assim de alguns casos de ciência assim que extrapolam assim um pouco do senso comum, e era uma coisa também que era normal antigamente. É um tema que eu gosto bastante. Um rajada de américio, eu acho que é até o caso que eu comentei. Aí tá falando de alguns acidentes ou pessoas que tiveram alguma relação com a questão aqui, ó. Se não me engano é esse aqui, ó. Até foi atingido aqui, acertou o cérebro. Eu não sei se é isso, tá? De olho nos prótons. Por aí vai. De volta para o futuro, sobre a questão da Amazônia, meio ambiente. Diagramação extremamente linda. Eu gosto muito do material físico, de ler uma revista. Eu adoro ler um livro em mãos. Se você tem a oportunidade de só ler online, assim, não tem problema nenhum, de forma alguma. Só que eu gosto muito do material físico.
Porque existe a letra H se ela não tem som? Interessante, isso aqui é o oráculo. As perguntas que os leitores passam, né, no Instagram da Super Interessante, e aqui é feito um compilado de respostas. O Instagram da Super Interessante é muito interessante de estar acompanhando também, viu? Ele tá sempre trazendo algumas coisinhas assim, um pedacinho da revista ele aparece lá, geralmente até antes da revista ser publicada. Como cientistas calculam o brilho de um corpo celeste, eu sou gay e meu irmão mais novo também. É coincidência ou ter um parente gay aumenta suas chances de ser também? Interessante, bastante interessante sobre isso. Celular mais vendido, vamos lá, como fazer marmita vários dias, manual, legal. Se existe oxigênio e hidrogênio no ar, por que não fazemos água? Coisas bastante legais. E última página aqui, sempre um diagrama falando sobre alguma coisa relevante. E é isso, e acabou a revista. Super interessante, uma revista que desde a minha infância faz parte do meu cotidiano. Eu acho que o meu modo de pensar, meu interesse pela ciência e as coisas assim da vida é muito por causa disso, muito por causa do meu primo que era assinante e tal, então eu tive acesso, sempre procurei ter acesso, assim, eu sou assinante há pouco tempo porque eu quis resgatar isso, principalmente agora essa questão de tá cada vez mais difícil ter material físico, né? Então eu achei um valor super bacana para estar assinando na Black Friday do ano passado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem o que tem que fazer. Curta o vídeo, assine o canal e deixe seus comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais, tchau.